Gênesis 37, verso 10. Sei que Deus vai falar com você, se você ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você precisa de mais fé, se você pensa que a sua fé está fraca e precisa de mais fé, ouça a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé cresce, mais a sua fé aumenta. Glória a Deus. Esse é o segredo. Diz assim: e contando José o seu sonho ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Diga comigo assim: lutar sempre. Mais forte. Desistir jamais. Você não pode desistir. Você não deve desistir. Deus não te trouxe até aqui. Deus não fez tantas coisas na sua vida para você agora abrir mão e desistir de tudo. A história se refere a José. José tinha muitos e muitos motivos para desistir. Por quê? O problema todo começou dentro de casa, no meio da família dele. Quando ele começa a falar dos seus sonhos. Por isso os nossos sonhos nós não devemos contar. Nós temos que conhecer pelo menos as pessoas para contar os nossos sonhos. Porque às vezes quando você conta o seu sonho, há pessoas que sentem inveja daquilo que você está falando. José começou a falar dos seus sonhos. E por ele contar os seus sonhos, os próprios irmãos de José começaram a ter inveja dele. E o problema foi tão terrível, queridos, que fizeram tanta coisa para atrapalhar a vida de José. Venderam José, jogaram José na cova, levantaram uma calúnia terrível, dizendo que José estava morto, mostraram até provas falsas que José estava morto, mas foi um animal que eles mataram, molharam em sangue e foram mostrar para o próprio pai, dizendo que o Zezinho, o filho caçula, estava morto. É de arrepiar, né, gente? Mas é isso que acontece. José não estava morto. José tinha sido vendido como escravo. Em meio a todas essas lutas, José tinha razões para desistir. Foi preso, também por calúnia. Foi vendido como escravo, sofreu, mas ele não desistiu. Diga comigo: o segredo da vitória é não desistir, porque a desistência é a pior derrota para o ser humano. Você não pode desistir por nada. Se nós fôssemos falar de homens e mulheres da Bíblia, nós poderíamos falar de Josué. Quem era Josué? Josué era escravo na terra do Egito. Ele sai juntamente com aquela multidão. Deus escolhe ele como capitão. Mas capitão do quê? De um povo, como diz na minha terra, todo perebento? Porque era assim os escravos. Escravo tinha treinamento do quê? De arma de guerra? Não. E como é que esse grupo de escravos, mais de 1 milhão de pessoas que foram libertos do Egito,
como é que essa gente ia enfrentar nações poderosíssimas e milenares na batalha, na guerra, na luta? Como enfrentar se eles não tiveram nenhum treinamento de guerra? Mas parece que eu lembro daquele salmo que Davi disse: é o Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha. Ou seja, é Deus que treina as minhas mãos para a guerra. Quantas guerras, quantas batalhas. O próprio Deus chegou a dizer para Josué: você vai ocupar uma posição que é a maior do meu povo. Você vai substituir Moisés, o grande líder. Veja o tamanho da responsabilidade. E Deus bradou com ele dizendo: não pasme, não te espante, não tenha medo, não recue, não desista. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Josué não desistiu. Quando olhamos para a vida de Ana, Ana era uma mulher que tinha tudo para desistir. Tinha ou não tinha? Você que é esposa, você aceitaria que seu marido tivesse outra mulher dentro da tua casa? Hã? E o pior é que a outra que ficava dentro de casa ainda ficava brigando, zombando de Ana. A concorrente de Ana, por nome de Penina, dentro da própria casa. Por que Penina zombava de Ana? Porque Ana era estéril, não conseguia dar à luz. E nessa época aqui, era maldição as mulheres que não davam à luz, que não podia gerar filhos. Ela foi maltratada, zombada pela sua concorrente, mas ela não desistiu do sonho. O sonho era ser mãe. Em oração e choro na casa de Deus. Quando o sacerdote, que deveria abraçar as ovelhas, mandou ela embora. Vai embora, mulher, da casa de Deus. Tu está bêbada, tu está embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, não me mande embora da casa de Deus não, que eu não estou bêbado dessa hora da manhã. Até agora eu chorei dos meus problemas, das minhas angústias, das minhas aflições. Imagina que luta, incompreendida pelo sacerdote, mas não tinha nem como o sacerdote compreender, porque ele estava fora da direção de Deus. Estava bem distante de Deus. E mal sabia ele que aquela mulher que estava ali, chorando, era daquela mulher que ia nascer uma semente, um menino, que ocuparia o lugar daquele sacerdote. Aleluia. Ei, quando você vê alguém descendo, não zomba não, viu? Porque a escada que desce é a mesma que sobe. Nunca critique quando alguém está lá embaixo. O mundo é uma roda gigante. Um dia a gente pode estar embaixo, outro dia pode estar em cima. Ana tinha tudo para desistir, mas não desistiu do seu sonho de ser mãe. Ela foi humilhada, mas não desistiu. Humilhada em casa, humilhada no templo, não desistiu. Até o dia que Deus entregou nas mãos dela um presente, a resposta da oração. Oh, glória a Deus. Não desista dos teus sonhos, persevera. Eu podia falar de Jó. Meu Deus, imagina um homem que já esteve lá em cima, no topo, e de repente perde tudo e continua na mesma fidelidade. Vocês acreditam que Jó perdeu tudo?
Hã? Porque para ele perder tudo, ele tinha que perder a fé. Jó perdeu a fé? Então não perdeu tudo. Então para de dizer que você perdeu tudo, porque você não perdeu a fé. E se você não perdeu a fé, você está de pé. Você não perdeu tudo. Você vai dar a volta por cima. Você vai se erguer, se levantar. Não desista. Jó não desistiu. Diante de todo sofrimento, ele permaneceu. E Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu tudo em dobro de tudo que ele havia perdido. Quando você não desiste, não desista da vida, não desista da sua fé, não desista de Deus, não desista dos teus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista da sua família. Lute. O profeta Jeremias seria um outro que podia ter desistido, mal compreendido pelo próprio povo dele, pelo próprio seu povo não compreendeu. O homem que foi lançado dentro de uma cisterna cheia de lama, porque falava a verdade, profetizava aquilo que Deus mandava. Ficou dias ali dentro daquela lama. Um profeta. Ele podia ter desistido. Aleluia. No dia que Deus chamou ele, eu acho muito interessante o chamado do profeta Jeremias. Quando o Senhor chamou ele, ele disse: "Ô Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança." Deus disse: "Não diga que você é uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E a palavra que eu mandar você falar, você vai falar." Oh, aleluia. Jeremias, o profeta, não desistiu. O próprio Senhor Jesus, no momento de angústia, orando no jardim do Getsemane, enquanto os discípulos já haviam perdido as forças, estavam dormindo, todos eles dormindo. A Bíblia diz assim: "E indo Jesus um pouco mais adiante." Eu acho lindo esse versículo. Diga comigo: eu preciso ir mais um pouco adiante. Não é para trás, é para frente. E indo um pouco mais adiante. Vai mais um pouco na frente. Vai mais um pouco adiante. Não volta, não para, não desiste. Mais um pouquinho na frente. Mais um passo. Não desista. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo poderoso de não desistir. Ele poderia ter desistido se ele quisesse, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. E lá na cruz do Calvário, ele clamou dizendo: "Tetelestai, está tudo consumado." Ele cumpriu toda a missão. Diante de todo o sofrimento, ele venceu. Ele não desistiu. Oh, aleluia. Quem sabe você tem dito: "Pastor, mas eu estou há 10 anos sofrendo, 20 anos sofrendo." Glória a Deus. Em João 5, 6 e 7, diz que o paralítico de Betesda ficou 38 anos sofrendo e não desistiu. Toda vez que ele tentava entrar no tanque, quando as águas eram agitadas, um espertinho cortava a vez dele. E não tinha como ele reclamar. Foi abandonado por todos, porque não tinha nenhum parente dele para colocar ele no tanque. Ele mesmo disse para Jesus: "Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque." É quando a família, os parentes se esquecem da gente, abandonam a gente, deixa a gente de lado. Jesus tinha uma festa para ir, que era a festa em Jerusalém. Ele sobe para a festa, mas ao invés de ele ir para a festa, ele foi lá para o tanque.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Se a família não foi lá no tanque de Betesda cuidar do seu querido filho ou parente que estava paralítico, mas Jesus foi. Se ninguém te estendeu a mão, Ele vai estender a mão para você. Se até agora nenhum parente, nenhum familiar te ajudou, fique tranquilo. O Senhor Jesus vai até você. Oh, aleluia. E o paralítico é pego de surpresa porque Jesus diz para ele assim: queres ficar são? Você já pensou ser convidado para uma festa e deixar a festa e ir para um outro lugar fazer o bem? Foi Jesus que fez isso. Deixou a festa e foi lá no tanque. Queres ficar são? Senhor, não tem ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude a pôr no tanque. E quando as águas se movimentam, alguém entra na minha frente, pula no meu lugar e é curado. E eu estou aqui há 38 anos. Ele não sabia que quem estava ali, perguntando para ele, queres ficar são? Era maior que o tanque de água, maior que o anjo que descia para agitar as águas. Queres ficar são? Aleluia. O Senhor diz: pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. 38 anos. Quanto tempo você está passando essa prova? Quanto tempo você está passando essa luta? Você vai desistir? Não vai. Não vai. Muitos desistiram de você, mas você não desiste. Você não vai desistir. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas uma coisa eu sei: se você não desistir, se você perseverar, a vitória vai vir, o milagre vai chegar, as portas vão se abrir, a bênção vai acontecer. Ele pega aquela cama como Jesus mandou e pôs na cabeça e saiu carregando a cama para sua casa. Mas era sábado, não podia carregar a cama no sábado, porque era pecado trabalhar no sábado. E disseram para ele: não pode carregar a cama, hoje é sábado, você está pecando. Parece que eu vejo o paralítico olhar para aquela gente religiosa, tão religiosa, que esqueceu do Deus da religião.